Recebemos para a sessão de abertura desse congresso sobre patrimônio histórico, em que estamos colocando em discussão o direito à memória. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os nossos convidados internacionais, de todos os convidados conferencistas nacionais que estão aqui conosco, a exceção do professor Carlos Índigo, que por razões de saúde não pode comparecer ao Congresso. Queremos agradecer também a presença do secretário municipal de Cultura, e um grande prazer, uma grande satisfação. Falando em nome do Departamento do Patrimônio Histórico, eu gostaria de dar por abertos os trabalhos desse congresso e dizer da nossa grande satisfação e grande alegria de podermos, depois de muita luta e muito debate, durante esses 2 anos e meio, que já estamos no exercício desses cargos e dessa administração, poder realizar esse congresso, que no nosso entender será um marco para a atuação desse departamento em relação ao patrimônio histórico dessa cidade, e tem então uma proposta de discussão durante essa semana com todos os profissionais que conseguimos trazer, grandes especialistas internacionais que estarão conosco durante essa semana, convidados nacionais, sobretudo que trabalham com as questões do patrimônio ou trabalham em órgãos ligados a essa discussão do patrimônio. Para nós é de grande interesse que durante essa semana se troquem experiências, se discuta o trabalho de todos aqueles que se dedicam à questão do patrimônio, possamos então, durante esses dias, sobretudo, discutir como se constrói uma política sobre o patrimônio histórico, a preservação e, sobretudo, colocando em discussão a temática, o eixo central desse congresso, que é o direito à memória. Esperamos, então, que durante esta semana, com a presença de todos vocês e mais todos aqueles que apresentaram comunicações, farão seminários, workshops, participarão de mesas redondas, que possamos levar à frente, sobretudo, uma troca de experiências e uma discussão que nos traga, na sexta-feira, alguma proposta, alguma forma de... Nós vamos ter uma plenária na sexta-feira à tarde, onde se... Histórico da Secretaria Municipal de Cultura. E eu quero, em particular, agradecer o Departamento do Patrimônio Histórico por ter organizado esse congresso. Pode parecer estranho que um congresso do patrimônio histórico fale no direito à memória. Por que estranho? Porque nós sabemos que a memória é um fato, a memória é um dado. Não é casual que o cartaz que anuncia esse congresso coloca a memória como um fato. O cartaz coloca o hemisfério cerebral no qual a memória se realiza. Nós vejamos do ponto de vista da natureza da morte. E essa consciência que nós temos do tempo e da morte faz com que a memória seja para nós algo mais do que lembrar, algo mais do que não esquecer. A memória é para nós a forma
uma das formas que a cultura elabora para trabalhar a finitude, o tempo e a morte. E por isso, para nós, memória e história, e portanto a existência mesma da cultura, são inseparáveis. Ora, em sociedades de classe, a história não se conta da mesma maneira. Em sociedades atravessadas pela luta de classes, a memória não se faz da mesma maneira. E é levando em conta a existência de uma sociedade originariamente dividida. Uma sociedade que pode buscar, através do seu imaginário e dos seus símbolos, uma identidade que é impossível para ela, porque ela se constitui pela sua divisão interna. Mas uma sociedade também, onde a divisão interna se realiza através da luta, do conflito, da oposição e da contradição entre classes, faz com que nessa sociedade uma parte da memória seja excluída da história. Uma parte da memória não valha como memória, não entre na história, não faça parte daquilo que nós chamamos as memorabilia, os memoráveis, aquilo do fazer humano que merece ser lembrado e ser guardado. E é justamente porque nas nossas sociedades, uma parte da memória, aquilo que nós chamamos a tradição dos oprimidos, a tradição dos vencidos, a crônica dos excluídos, faz com que a memória não seja um simples fato, mas ela seja um valor e colocada, portanto, como um direito na Constituição da cidadania. E num país como o Brasil, onde a cidadania ainda não se constituiu, onde a democracia ainda não se realiza e onde sequer os princípios da vida republicana, em particular a clara diferença entre os interesses privados e os direitos públicos, ainda não se realizou, a discussão do patrimônio histórico, a discussão da memória como um direito, a discussão da cultura como dimensão da temporalidade e a dimensão de uma finitude que reconhece a morte e luta contra ela na perspectiva da emancipação, define uma política cultural e define uma cultura política. É no interior cultura política que é também uma política cultural. Muito obrigado. Para completar essa sessão, então tenho prazer em passar a palavra à senhora Castilho. Senhora Secretária Mariana Chauí, companheira Thea Fenelon, diretora do Departamento de Patrimônio Histórico do Município de São Paulo, companheiro Dr. Pedro Nalés, vice-presidente do AMB, companheiras e companheiros do plenário, eu queria saudar e apresentar nossas boas-vindas aos visitantes de outros países. Eu queria chamar a atenção para uma coincidência. Eu estou chegando ainda bastante impactada emocionalmente de um fato, de um ato que se realizou na Catedral da Sé, um ato religioso em que nós, o governo municipal, depois de um trabalho de exatamente um ano, completa hoje, conseguimos localizar um cemitério, uma vala clandestina no cemitério municipal, onde estava enterrado o militar. Só foi possível trazer a verdade à luz graças exatamente ao esforço daqueles que pesquisaram, daqueles
daqueles que investigaram, daqueles que se empenharam para trazer a verdade sobre os fatos escondidos, negados, e que certamente interessa mantê-los escondidos, exatamente para não se impedir, evitar que fatos, crimes hediondos, como aqueles praticados pela ditadura, não possa mais se repetir em nenhum lugar do Brasil, em nenhum lugar do mundo. Mas ainda estamos com muita dificuldade para continuar as pesquisas e encontrar os outros desaparecidos. São mais de 140 desaparecidos ainda, todos jovens, os melhores da geração que foi vítima da ditadura militar. Por que essa dificuldade? Além das pressões, dos impedimentos, dos obstáculos, o governo federal, através da Polícia Federal, se nega sistematicamente a devolver ao patrimônio público do Estado de São Paulo e do município de São Paulo os arquivos do antigo DOPS. São arquivos que estão sob o controle e o domínio do delegado da Polícia Federal. Além de outros importantes resultados deste evento, o apoio político dos que nos visitam de outros países, onde a democracia está muito mais consolidada e onde a cidadania é um fato, além dos que nos visitam de outros estados brasileiros, de onde também existem jovens desaparecidos e que temos o compromisso de descobri-los e devolvê-los, pelo menos os seus restos mortais, aos seus familiares. Eu queria que desse congresso saísse uma moção de apoio ao governo municipal de São Paulo e ao governo estadual de São Paulo, no sentido de exigirem do governo federal, do Ministério da Justiça, que devolvam à sociedade paulistana, à sociedade municipal de São Paulo, um projeto de lei criando 120 cargos de arquivistas, museólogos, técnicos de arquivo, historiógrafos, para que a Secretaria de Cultura, através do Departamento do Patrimônio Histórico, tenha melhores condições de trabalho para realizar a política que está sob a responsabilidade daquela secretaria, daquele órgão. Eu quero, portanto, cumprimentar e agradecer ao DPH, à secretária Marilena e a todos aqueles que tiveram a iniciativa de realizar este evento em nossa cidade, e estou absolutamente segura de que os resultados dele vão certamente
vamos conhecer. Um minutinho só, Leila. Fica mais um pouco. Pois não? Sim. A gente queria saber o que você está achando do evento. Quais são minhas impressões? Isso. Digitais? Todas. Falar o quê? Pegar o microfone aqui. Falar o quê? Não sei, Quais são as suas impressões? As minhas impressões são ótimas. As minhas também são muito boas. Viu? Eu não esperava ter tanta gente como teve. Cá entre nós. Isso, perfeito. Pega aqui, ó, Paulo. Tá? Boa noite. O que é para pegar? Quais são as suas impressões? Minhas impressões, muito interessantes. Eu acho que vai dar muito o que falar esse congresso. Se Deus quiser, né? E aqui vai falar a Cássia. Fala, Cássia. Um barato, bicho. Tá perfeito, é assim. É isso que a gente quer ver. Exatamente. Esse congresso a nível internacional, realmente. Então, Chico, vamos dar mais uma banda por aí, Chico. Ela tá meia acanhada. Vamos ver o que tá acontecendo aí por aí. Então caminhando aqui, com licença. Então, boa noite, prefeita. Aqui nós somos funcionários do DPH, estamos fazendo um documentário do que está acontecendo pra gente depois. Sim. A gente queria saber se só tem alguma mensagem para os funcionários do DPH, do Patrimônio Histórico. Olha, eu quero me congratular com os funcionários e a direção do DPH pela realização desse congresso, que é muito importante, de âmbito nacional, e como resposta e reconhecimento desse esforço, eu estou mandando para a Câmara um projeto de lei, criando 120 cargos de diferentes categorias profissionais, e aprovado pela Câmara, vamos abrir concurso para que o DPH possa dispor de profissionais devidamente habilitados para continuar fazendo esse importante trabalho que vocês estão fazendo e pelo qual a gente é muito agradecido em nome da Cidade de São Paulo. Ok, muito obrigado em nome do DPH. Até logo, boa noite. A mensagem que eu mando pro DPH? Isso. Bom, a primeira é: continua firme na luta, porque é uma luta que vale a pena, é uma briga que vale a pena, pelo amor de Deus, sem nenhuma regressão. Não pode voltar atrás. O que foi feito é para frente, irreversível. A segunda é: vamos brigar pelos cargos e vamos brigar pela Casa da Memória. Essa Casa da Memória paulistana tem que estar pronta até outubro de 92. E, finalmente, obrigada. Obrigada por tudo. Pelo trabalho que o departamento tem feito, pelo sacrifício que o grupo tem feito e pelas publicações maravilhosas que estão saindo. Obrigadíssima. E a gente agradece também, e dizendo, o que depender de nós, funcionários do DPH, a gente vai colaborar. Obrigada. Obrigado a você. Eu acho que está sendo super interessante. Eu acho que mais um pouco do meu depoimento fotográfico, porque eu fotografo vocês aqui. É uma questão de memória. Não, acho que tá bem, tá dentro até do esperado, acho que tá ótimo. Perfeito, obrigado, tchau. Eu acho brilhante essa iniciativa da Secretaria de Cultura de iniciar essa discussão que já está latente há tanto tempo, iniciar e explicitar as posições e avançar na questão da preservação da memória da cidade. What is the right of every citizen? What is the right of every first citizen? one. Yes. The first right is to be at home in your own culture. To be at home in your own culture. That, I think, is the first right of every citizen. Se sentir bem com a sua própria cultura. Perfeito, então ok. Is that the end of it? Yeah. Brilliant, thank you. Thank you very much. A gente gostaria de saber que todo cidadão tem direito a quê? Bom, todo cidadão tem direito, antes de mais nada, à informação, cultura e poder se formar plenamente como cidadão e defender seus direitos. Acho que é isso, né? Ok, muito obrigado. Somente direito à memória. Isso, e direito a um copo de vinho também. Vamos lá, Chico, continuando aí. Começando, a gente vai entrevistar a professora Daia. Um momento, por favor.
A gente queria saber, todo cidadão tem direito a quê? Além de um copo de vinho, a quê mais? A memória. Não é para isso que estamos aqui? Tem direito a tudo, né? Tem que batalhar para ter direito a tudo. Por que não, né? E só tá gostando da abertura, gostou? Gostei muito, estou muito satisfeita, deu tudo certo. Passou o nervoso. Agora o que acontecer é congresso. Daí o clima já está dado, né? Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Boa noite. Una impressione precisa l'avrò soltanto alla fine del congresso. Intanto sono contento di essere qui e spero di partecipare ad un avvenimento interessante. Muito obrigado. Então, continuando aqui, mais uma entrevista. Sul congresso? Bello, spero che sarà più bello dopo. Grazie, non ho altro da dire adesso, grazie. Bueno, creo importante que la memoria arquitectónica de la cual vamos a hablar nosotros tenga que ver con la memoria social y los problemas sociales que habló Erundina en su discurso sobre la memoria de los que lucharon contra la dictadura y crearon las bases para que podamos estar aquí hablando todos de la memoria histórica social. Gracias. Todo cidadão tem direito a quê? Além de um copo de vinho. A memória. O que mais? Tem mais alguma coisa? Ao passado. O que você está achando da abertura do congresso? Ótimo, maravilhoso. Eu estou achando que esse evento vai ser coberto de sucesso. Ele tem tudo para ser o maior sucesso, o maior evento do ano. Caso a gente não faça outro até dezembro, né? Ele vai superar as expectativas. Lindas exposições, ótima organização, pessoas inteligentes e bonitas reunidas. Dá tudo certo. Tá ok. A memória. A memória. Estão gostando da abertura? Claro, eu acho que a gente teve um esforço empreendedor, todos os funcionários juntos, e valeu a pena, né? Eu estou muito contente. Muita confraternização. É um repórter aqui do DPH, Ronaldo. Diga uma coisa, você vai apresentar algum trabalho, alguma coisa? Uma comunicação, E que dia que vai ser a apresentação sua? Quarta-feira. Sim. E qual que é o tema? Se chama A Cor e as Fachadas da Velha São Salvador. Eu estou morando na Bahia, então é sobre as cores, as fachadas. A gente está com muita saudade, viu? Obrigado, tchau. O cidadão tem direito a quê? A memória, a um copo de vinho e a que mais? O cidadão tem direito à memória, a um copo de vinho, à cidadania, a esse congresso e a tudo que é bom nessa vida. Todas as coisas boas. Como ela é bonitinha, né? Olha, Chico, olha de novo. Para todos. Tá ok, muito obrigado, Lia Mayumi.
mencionar Brasil em Tempo de Cinema, Cinema Brasileiro, Propostas para uma História, Trajetória Crítica, Filmografia do Cinema Brasileiro, 1900-1935, Guerra Camponesa no Contestado, O que é Cinema, Cineastas e Imagens do Povo, O Desafio do Cinema, em colaboração com Ismael Xavier e Miguel Pereira, e Bibliografia Brasileira do Cinema Brasileiro. Eu passo então a palavra ao professor cineasta Jean-Claude Bernardet. O tema que eu escolhi para vocês hoje é um tema extremamente especializado, extremamente específico, e diz respeito às origens do cinema brasileiro, ou seja, a fatos que ocorreram no finalzinho do século passado. Mas antes de abordar esse tema, eu gostaria de dar alguns elementos de contexto para situar a discussão que eu vou propor e para vocês perceberem que, apesar do assunto ser muito específico, as preocupações são muito mais genéricas e atuais. E para isso eu preciso dizer que o que entendemos hoje como sendo a história do cinema brasileiro, ou seja, os fatos que consideramos constituírem a história do cinema brasileiro, são fatos de conhecimento mais ou menos recentes. Se se pegar as anotações para uma história do cinema brasileiro, publicada nos anos 40 por Vinícius de Moraes, vamos perceber que ele sabia pouquíssima coisa, e em particular o século XIX e a primeira década do século estavam totalmente apagadas, algumas coisas da década de 20, e a sua história praticamente começava na década de 30. Afonso a Paris para adquirir equipamento e material sensível para filmar no Brasil. Afonso foi a Paris e voltou num navio francês, e quando o navio entrou na Baía da Guanabara, ele colocou a câmera no convés do navio e filmou, ou teria filmado, aquilo que se apresentava diante do navio francês que estava entrando na Guanabara. A escola brasileira estava estacionada na Bahia e ele filmou então os navios de guerra que estavam lá estacionados. É isto que nós sabemos. Essa informação é relativamente recente, ela não consta dos livros de história dos anos 50, e ela realmente aparece em meados dos anos 60. E é esse fato que se chama a história dos grandes historiadores, que são historiadores que mais ou menos criaram modelos para uma história do cinema, como Jean Stadler ou como Jean Mitry, usam a palavra, a expressão nascimento do cinema. Um historiador espanhol bastante lido no Brasil, Roman Gubern, também se refere inúmeras vezes à ideia de nascimento do cinema. A grande diferença entre esse nascimento que lemos nos historiadores europeus e aquele que encontramos nos historiadores brasileiros é que o nascimento nos historiadores europeus é um nascimento genérico e universal, ou seja, ele se refere ao nascimento do cinema, enquanto que os historiadores brasileiros nacionalizaram a expressão, tornando-se nascimento do cinema brasileiro.
E eu faria observar que essa nacionalização da expressão nascimento do cinema não é usual na América Latina. Vários historiadores argentinos, mexicanos usam a ideia de nascimento do cinema argentino, nascimento do cinema mexicano. No entanto, ela é relativamente rara, né, nos historiadores do cinema não brasileiros. Uma ampla pesquisa foi publicada na Europa não há muito tempo, que se chama O Cinema na América Latina. São 27 capítulos, em que mais ou menos cada capítulo faz a história do cinema nos diversos países latino-americanos. Apenas 2 capítulos usam a expressão nascimento e apenas um aplica esse nascimento ao primeiro filme rodado no país. E, naturalmente, esse capítulo, o capítulo brasileiro. Eu vou estar coordenando essa mesa, essa sessão de comunicações, arqueologia e patrimônio histórico, e a Marisilda vai ser a relatora, tá? Nós vamos ter 5 trabalhos de arqueologia sendo apresentados, tá? Um é por uma memória industrial, apresentado pela arquiteta Esther Zilda de Azevedo, da Universidade Federal da Bahia. Tá? O outro vai ser o Núcleo de Arqueologia do IBPC do Rio Grande do Sul. Tá? Um relato da ação, experimentação de gerenciamento do patrimônio arqueológico, por um arqueólogo de lá, José Otávio Catafestos de Souza. Depois um trabalho da Universidade Federal de Minas Gerais, realizado pelos arquitetos Fabiano Lopes de Paula e Alinice Mota Baeta, Arqueologia da Praça da Liberdade e a Recuperação da Memória Urbana. Depois, a nossa amiga Miriam Caseta, do Rio Grande do Sul, atualmente na Universidade Federal de Pernambuco, vai apresentar o mapa de valorização arqueológica do sítio urbano, instrumento para uma arqueologia urbana preventiva. E por último, a diretora do Museu de Arqueologia e Etnologia de Paranaguá, junto com um pesquisador que é cirurgião dentista, vai apresentar a incidência e prevalência de cáries entre populações pré-históricas do estado do Paraná. Certo? E eu acho que vai ser assim, tem trabalhos muito importantes para a gente em termos de comparação e aprendizado, em termos de arqueologia histórica. Eu acho que principalmente esse mapa de valorização arqueológica do sítio urbano, que está desenvolvendo um trabalho assim, semelhante ao que a gente está querendo fazer com o cadastro de sítios arqueológicos aqui em São Paulo. Patrimônio ambiental e patrimônio histórico. Vamos falar agora com um dos coordenadores para ver o que vai acontecer aí dentro. Cândido. Usos e civis da preservação ambiental. Célia Maria, Provencional. Memória de preservação do meio ambiente, Cidade de Branco. Otília de Carvalho, Fundação do Acre. História e memória das relações entre o Brasil e países hispano-americanos. A fronteira amazônica do século XIX. Valéria Nery César de Carvalho, Distrito Federal. Patrimônio Histórico. Essência, Ciclo e Realidade. Milton Regina Gonçalves e Franco Inglês. Dessas palestras para nós do DPH. Curiosamente, nesta mesa sobre patrimônio histórico e patrimônio ambiental tem pessoas, vários universitários e pontos distantes do Brasil, como Acre, Franca, Unicamp, com propostas diferentes. Ok, muito obrigado. Perdão. A abertura, o que você achou? Achei maravilhoso. Isso, e até agora? Até agora tudo nível altíssimo. Número de participantes. Tem muitos participantes, né? Mas os auditores estão lotados. Perfeito. Então vai ser um sucesso. Principalmente os funcionários do DPH estão dando conta do recado, nota 10 para todo mundo. Tá ok. Recuperação da calçada do Lorena. Um trabalho interdisciplinar. Vamos conversar agora um pouquinho com o Paulo Zanetin. Sem caixa. Sem caixa. Então, como por esse viés, eu trago aqui para vocês uma pequena composição que é mais um chamamento, no sentido de que as
Esse foi um flash da Arqueologia e Patrimônio Histórico da Sala H. Agradecemos a todos. Cultura e tradições populares. Vamos dar uma entradinha para ver o que está acontecendo. Esse grupo veio me procurar. Não havia casa em que não penetrasse a revista ilustrada. E tanto deliciava as cidades como as fazendas, como afirmou Monteiro Lobato. Um quadro típico, também composto por Monteiro Lobato, é o do fazendeiro que chegava cansado da roça, apiava, entregava o cavalo ao negro, entrava, sentava-se na rede, pedia café à mulata e abria a revista. Os desenhos bem acabados de Ângelo Agostini, muito ao sabor de sua cultura e gosto, destilavam ante seus olhos os acontecimentos políticos da quinzena. O rosto do fazendeiro iluminava-se, afirmou Lobato, de saudáveis visos, e ali, na rede, via o império como nós vemos a história no cinema. O Mário foi talvez a única revista de caricaturas a reproduzir na República os grandes tempos de suas congêneres no segundo reinado, tomando posição na campanha civilista, na revolta da chibata, na revolta da vacina e na Revolução de 1930, quando ridicularizou os candidatos da Aliança Liberal e defendeu o governo Washington Luiz. Com a vitória da Revolução, o Mário foi exiliado para reaparecer mais tarde e, de 1935 a 1945, sob a ditadura de Vargas, tornou-se apenas noticioso e literário, desaparecendo definitivamente no transcorrer de 54. Tornaram-se famosas as capas de O Mário, desenhada por Ramos Lobão, um miniaturista português especialista em desenho de móveis Arnold, o que não impediu de se tornar um dos caricaturistas de maior projeção do seu tempo, à custa dos cérebros consciados em que punham os políticos, confabulando pachorrentamente em torno dos acontecimentos mais recentes. Assim como o fazendeiro do tempo de Ângelo Agostini, o homem comum do começo do século, gozava o espetáculo daqueles figurões proclamando alto e bom som o que o povo imaginava de fato que fosse o pensamento de cada um dos fantoches do imenso palco da política nacional. Uma edição famosa de O Mário tem a data de 3 de setembro de 1910. Na capa, um terrível desenho de Ramos Lobão mostrando o personagem Zé Povo a sacudir um punhado de cabeças de deputados como se estivessem presos em restas de árvore. Era um protesto contra a Câmara dos Deputados, que durante 4 Direto meses da sala aí, cultura e tradição popular. Aí, patrimônio ambiental e patrimônio histórico. Vamos entrevistar agora algumas pessoas, alguns ouvintes, ver o que está acontecendo aí, o que eles estão achando. O que você está achando? O que você espera dessa? Estou aguardando, ansioso, mas muito entusiasmado, eu tenho certeza que será um sucesso. Com certeza. Muito obrigado. Valéria, você já participou de alguma mesa? Tem alguma coisa a relatar? Ah, muito tranquilo. Uhum. Além das expectativas. É. Uhum. Obrigado. Maria de Toledo Serrano, que faz pós-graduação em Sociologia na Unicamp. E ela vai apresentar o trabalho Usos e Sentidos da Preservação Ambiental. Por favor, são 15 minutos. De caráter geral, que constituem um pano de fundo da minha reflexão. Só a título de ilustração, uma vez que
do olhar e a base material a qual ele se dirige. Ainda há umas outras questões que pretendo analisar nessa discussão e que dizem respeito, em primeiro lugar, ao relacionamento entre a instituição dessas áreas de preservação e aqueles que ocupam primitivamente o solo, o espaço. No segundo lugar, há uma questão que diz respeito à relação entre a delimitação dessas áreas e o uso do solo nacional no sentido mais amplo. Em terceiro lugar, eu devo analisar os móveis da preservação ambiental entre nós nos seus primeiros momentos. E a pergunta que coloco é se essa representaria uma reelaboração mental das atitudes ante o mundo natural ou apenas uma imitação. E nesse sentido, eu devo ainda investigar como se compatibilizam as práticas concretas da sociedade e as possíveis novas sensibilidades relativas à natureza. Finalmente, me preocupa ainda pensar os vários discursos que intentam o PAC e verificar como esses se articulam, ou se eles não se articulam, e ainda se apenas são vários partes. Um flash direto da sala. Célia, que terminou a comunicação dela, falando sobre a dificuldade na legitimação da proposta autossustentada das reservas extrativistas, né? E, bom, isso é um fato, todos nós sabemos, né? Mas antes de chegar exatamente nesse ponto, eu gostaria de localizar o que foi a experiência, né, de trabalho na área de patrimônio histórico em Rio Branco, em um órgão da administração pública local, né, uma instância do Estado, e quais os desdobramentos e as reflexões que nós levantamos após a execução desse trabalho. Bom, em primeiro lugar, eu acho que eu vou falar sobre coisas aqui, não que eu esteja considerando que vocês não estão informados, não é isso, mas eu vou levar em conta a desinformação que nós próprios, né, e aí eu, enquanto uma pessoa da Amazônia, temos sobre nós mesmos, né? Então é o seguinte, nós trabalhamos com memória, né, com a recuperação da memória da cidade de Rio Branco, num contexto bastante particular, ou seja, nós trabalhamos com a memória de uma cidade cuja existência física ou existência visual ou referência visual no passado não existia mais. Ou seja, nós trabalhamos com a memória de uma cidade que foi totalmente destruída. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de levantar aqui na minha comunicação. Ou seja, eu estou falando de cidade, outra diferença que eu gostaria de marcar é que quando eu me refiro à cidade, eu estou me referindo a uma cidade amazônica e não uma cidade moderna, nos termos em que nós conhecemos a urbanidade aqui no sul do país. Eu estou falando de uma cidade com uma arquitetura peculiar, bastante peculiar, com um traçado de ruas também bastante peculiar, né, e que teve suas origens a partir de um determinado momento da história do Brasil, que foi o momento em que a economia extrativista, né, alcançou o seu momento de apogeu e que as rendas auferidas com esse tipo de economia permitiram a construção dessas cidades, né? No caso de Manaus, eu acho que o exemplo mais conhecido de todos é a construção do Teatro do Amazonas, né? Então, quer dizer, esse tipo de luxo, né, e esse tipo de construções, no caso de Rio Branco, dos casarões em madeira, né, isso tudo adveio de um determinado tipo de economia, de um determinado tipo de renda que a empresa seringalista tornou possível na Amazônia em um determinado momento. Então, essa é a primeira consideração que eu gostaria de fazer, que eu estou tratando de uma cidade amazônica e, portanto, não uma cidade moderna nos termos em que nós conhecemos. Depois que a gente está tratando de memória, de recuperação de memória de uma cidade que já tinha sido destruída, no que, vamos usar a expressão de Lévi-Strauss, quando ele fala de existência física, uma cidade que não tinha nenhuma referência física ao seu passado, no caso, construções, edifícios, monumentos, né? O que se vê hoje em dia na cidade de Rio Branco é uma cidade horrorosa, construída sem qualquer tipo de planejamento, ou, enfim, nem um tipo de preocupação arquitetônica que leve em conta o conforto ambiental, né, que leve em conta o ecossistema da região. Né, que isso é uma característica da cidade anterior, e aí pegando um pouco o gancho com o Jorge e com a fala dele de hoje pela manhã, né, que ele falava que as cidades antigas tem esse mérito, né, na sua construção, quer dizer, a qualidade de vida,
ela acaba que ela está posta no próprio planejamento da cidade, né? Que é uma coisa bastante diversa de hoje, quando se olha para o redor das grandes cidades, você encontra as periferias, né? Enfim, isso era uma outra consideração que eu gostaria de marcar, né? Outra coisa é que a população da cidade de Rio Branco, a população urbana, né, é uma população que de certa forma se encontrava deslocada ou distante do movimento mais geral que partiu da floresta para a cidade. E aí esse movimento mais geral que eu falo é um movimento que tornou o Acre conhecido internacionalmente e depois, a posteriori, nacionalmente, que é um movimento em torno da defesa de uma proposta de desenvolvimento sustentável, né? Uma proposta alternativa de desenvolvimento, que é a proposta das reservas extrativistas. Então, quer dizer, nós trabalhamos com uma população urbana que, de certa forma, se encontrava meio deslocada desse processo. É como se tivesse acontecido que o campo chamou a atenção antes da cidade, né? Quer dizer, todo o movimento do trabalhador extrativista era uma coisa que passava até certo ponto, não que despercebido, mas que não encontrava uma aceitação ou engajamento,